Um dos distúrbios, o maior estigma é, sem dúvida alguma, chamado esquizofrenia. Nós pedimos aqui ao Dr. Rodrigo Bressan, que é médico, psiquiatra, presidente do Instituto Ame a Sua Mente, para conversar um pouco conosco. Doutor Rodrigo, muito obrigado aqui por atender a Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. É um prazer estar aqui com vocês, com os ouvintes da Nova Brasil. Doutor Rodrigo, primeiro pergunta de leigo. O que é exatamente esquizofrenia? A esquizofrenia é um transtorno mental. Transtorno mental é a denominação que a medicina usa para as doenças psiquiátricas. Quais são os principais sintomas da esquizofrenia? É o que a gente chama de delírios e alucinações. As alucinações são experiências auditivas, sensoriais, sem a presença do objeto. Então, eu ouvi uma voz. Em geral, essa alucinação está associada a um conteúdo de pensamento do tipo: estão me perseguindo, vão me fazer mal, estão me observando. Essa experiência, que a gente chama de sintomas psicóticos, essa experiência psicótica, ela acontece em alguns momentos durante a doença esquizofrenia. E ela acomete muito o comportamento e a vida das pessoas. Mas ela não está necessariamente ao longo de todo o problema, principalmente na fase aguda da doença, que a gente chama de episódio psicótico. Doutor Rodrigo, isso incapacita a pessoa para o seu dia a dia, para o seu trabalho, enfim, para as suas atividades? Heródoto, a esquizofrenia sofre de um grande estigma. As pessoas entendem a esquizofrenia como uma das doenças mais graves da psiquiatria e totalmente incapacitante. Essa é uma crença irreal. O que acontece é que ela pode ser incapacitante, então pelo menos 30% das pessoas com esquizofrenia podem ter uma evolução que a gente chama de ruim, com uma dificuldade de adaptação, mas 30% tem uma evolução razoável e 30% ainda tem uma evolução boa, que volta à atividade profissional, capacidade de fazer família e tal. A questão com uma doença potencialmente grave é que a desesperança pode atrapalhar muito no tratamento e a esquizofrenia sofre a pecha da loucura. Então, alguém que tem episódios de delírio e alucinação passa a ser considerado um louco ao longo do tempo inteiro. Isso é um fator determinante para que a pessoa não tenha uma boa evolução no tratamento. Rodrigo, no caso, então, ainda pergunta de leigo. Às vezes você encontra pessoas falando sozinha na rua. Às vezes até são moradores de rua. Nós estamos aqui na região central, a gente vê muito isso acontecer. Poderia ser dito que essa pessoa sofre de esquizofrenia ou não? Heródoto, agora muita gente fala sozinho na rua, mas está de fone, né? A gente não percebe. Eu que sou da área, gente... Não, agora você matou. Realmente. Às vezes você está em algum lugar e diz: com quem será que esse cara está falando? E de fato está lá com o seu Bluetooth e fala: é verdade, é verdade. E às vezes, Heródoto, a gente fala sozinho também, né? Como se estivesse se escutando. Ai, puxa vida, preciso fazer não sei o quê. A gente fala um pouco alto, digamos assim. Mas você se referiu a um fenômeno que é realmente um sintoma psicótico. Então, aquele cara que é um morador de rua, que está falando sozinho com um comportamento muito alterado, diferente do esperado, fala, responde, tem atitudes que você não espera, sim, tem sintomas psicóticos. Agora, o que é difícil de saber é qual é a doença de base daquele indivíduo. Você tem usuários de crack, de álcool, muito graves, que podem ter uma evolução parecida com a esquizofrenia, com sintomas psicóticos crônicos. Ou pessoas na vigência do uso do crack e tal, que têm sintomas psicóticos. É clássico do crack ou da cocaína em alta dose você ficar psicótico naquele momento. É um momento de psicose. Agora, Heródoto, você levantou chave. Grande parte dos moradores de rua tem um quadro de esquizofrenia ou de transtorno bipolar grave, muito maltratado.
Isso a gente costuma chamar de omissão de socorro. Isso é uma coisa que não poderia haver se a gente, de fato, tratasse a doença dessas pessoas precocemente e efetivamente. Quer dizer, a pessoa melhora do quadro e pode ter uma vida compatível com o que a gente chama de normal, né? Então, Rodrigo, quer dizer, ainda mal compreendendo e até, de certa forma, estigmatizando essa pessoa, se ouve uma pessoa dizer, esse fulano é louco. A gente usa, né, a denominação louco para qualquer comportamento que foge, vamos dizer assim, daquele meio termo que a gente está acostumado. É super legal essa história, porque louco é um termo leigo, né, que a gente usa geralmente, até a gente que é psiquiatra fala tá louco e tal, que é exatamente o que você está falando, é um comportamento desviante, tá certo? Um comportamento que não faz sentido. Eu costumo dar um exemplo, Heródoto, que é eu às vezes estou indo lá na frente do meu consultório, falar com as secretárias, morrendo de raiva que fizeram alguma coisa que me incomodou. Se eu pegar, jogar o prontuário no chão e gritar com elas, que é o que eu tenho vontade de fazer, que a pessoa na sala de espera que tem esquizofrenia vai falar, esse médico é louco. Não necessariamente eu estou psicótico, provavelmente não, na verdade. O que eu quero dizer é o seguinte, um desatino é loucura. Agora, o que acontece com a pessoa que está em desatino? Ela fica vulnerável, porque ela é taxada, ela tem um comportamento não adaptado e você é excluído. Deixa de loucura, doutor, eu não vou passar com você, ou não faz loucura. Agora, imagina que você tem uma doença que cursa com o que seria loucura, né? Você ter delírios e alucinações é uma vivência muito grave, assim, do teu comportamento. E se ela está muito intensa, você não controla. E aí você pode fazer coisas malucas. Mas isso, Heródoto, numa pessoa que tem, vamos dizer assim, 40 anos de história de esquizofrenia, é como se durasse um mês na vida dela, né? Alguns dias em alguns momentos. Muita gente que tem esquizofrenia tem sintomas leves, tem uma voz que aparece, tem um delírio, mas controla porque está bem medicado. Isso é uma coisa chave, uma das plataformas, alicerces do tratamento da medicação. Então, se você está bem medicado, eu tenho pacientes que são médicos. Estão lá atendendo, o CRM autoriza, tem um diagnóstico de esquizofrenia, o CRM sabe, o Conselho Regional de Medicina sabe disso, né, porque tem peritos que viram, e fala, essa pessoa está capacitada para atender pacientes, advogados e tal, com esquizofrenia. Quando eu falo isso, chama atenção, né, porque como assim um esquizofrênico? É uma pessoa que tem uma doença, que a esquizofrenia ela está bem tratada, e a pessoa sabe quando não está bem. É o que os meus pacientes também esperam. Quando eu não estou bem, para não ficar jogando prontuário e não atender, entendeu? Mas o que eu quero dizer é que nós todos temos que nos autorregular, né? Assim como alguém que tem esquizofrenia. Então a pessoa fala, hoje eu não estou bem, não dá para eu atender, não dá para eu fazer a minha tarefa. Todos nós temos situações desse tipo. Então, o que eu quero dizer é que um bom tratamento, tem uma coisa chave no tratamento, Heródoto, porque para grande parte das pessoas que têm esquizofrenia, não para 100%, mas para mais de 80%, é uma doença de longo prazo. E você aderir ao tratamento direito, tomar a medicação, fazer as terapias, rápido, às vezes a gente falha. E na falha tem uma chance de ter um novo episódio psicótico agudo. E é possível que a cada episódio, ou é comum, eu diria, você não saia do episódio tão bem quanto você estava no início. E aí você pode ter uma evolução ruim. Então a chave do trabalho é uma boa relação terapêutica e uma boa adesão ao tratamento. Ana Lu. Prazer, doutora. Quem fala é Ana Luísa. A minha pergunta é se existe alguma prevenção para a esquizofrenia. Oi, Ana Lu, bom dia. Tem sim, é interessante isso que você está falando. A gente tem um trabalho pioneiro aqui no Brasil, já há mais de 10 anos, que é de identificação de pessoas em risco para ter a doença. Então você tem lá uma característica ali que não é o delírio propriamente dito, não é a alucinação, mas são sintomas parecidos. Essas pessoas estão em alto risco para ter a doença. Se você identifica precocemente essas pessoas, você tem intervenções que podem prevenir a conversão para a doença. Mas isso eu vou ser sincero, na Austrália, na Inglaterra, em alguns lugares nos Estados Unidos e no Canadá, você tem isso bem feito.
mas não previne todos os quadros de esquizofrenia. Na verdade, não previne nem mais de 50%, porque é difícil identificar essas pessoas. Elas estão na comunidade, elas não necessariamente têm queixa e buscam ajuda e tal. Então, o que é mais chave e que o Brasil precisa fazer é atender rapidamente quem tem o primeiro episódio psicótico. Primeiro ali, ficou psicótico, tem que ir psicose é emergência médica. Tem que ser atendido rapidamente e tratado rapidamente. Porque no começo da doença, se você intervém de uma forma bastante efetiva, a evolução é completamente diferente. E no mundo inteiro, em sistemas parecidos com o SUS, né, o sistema inglês, holandês, canadense, que é de saúde pública para todos, eles têm programas de intervenção em primeiro episódio psicótico. A gente aqui no Brasil só tem isso em universidade. Na nossa universidade, na Universidade Federal de São Paulo, na Escola Paulista de Medicina, a gente tem serviços como esses. Mas, para um atendimento em larga escala, precisa ser política nacional trabalhar em intervenção precoce, assim que a gente chama, né? A intervenção precoce previne uma evolução ruim da esquizofrenia. Eventualmente, alguns casos realmente não continuam até a doença. Então, assim, essa intervenção aqui faz toda a diferença ao longo da doença. A política de saúde mental no Brasil, ela foi muito eficiente e é muito importante, que era tirar as pessoas da instituição, né? Crônicos em hospital, desmanicomialização e tal. E o CAPS faz essa função. Mas a gente perdeu a oportunidade de trabalhar na fase precoce, ir lá e ajudar as pessoas a não ficarem assim. Isso é um grande buraco das nossas políticas de saúde mental. Precisa ser feito isso, é um call for action, é uma chamada para a ação que a gente precisa fazer. Doutor Rodrigo, muito obrigado aqui por atender a Nova Brasil. Prazer, Heródoto. Muito obrigado, doutor Rodrigo. Abraço a todos. Médico, psiquiatra e presidente do Instituto Ame Sua Mente, conversando conosco.